Paz do Senhor, irmãos, irmãs. O clima hoje está tão gostoso, né? Não é só aqui dentro, não, é da presença de Deus também. Louvores abençoados, né? E através desses louvores, nós já podemos sentir a presença de Deus neste lugar. Aproveitando que os irmãos já se encontram em pé nessa escola bíblica dominical, queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Esdras, logo após 2 Crônicas, livro de Esdras, capítulo de número 6, a partir do versículo 13 ao 15. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade e responsabilidade, né? Porque eu sempre falo que ministrar a palavra, ensinar, não é fácil, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande, sente a responsabilidade, mas o Senhor tem nos dado graça, e se aqui estamos é porque o Senhor tem nos ajudado. Agradeço ao pastor também, né? Pastor William, que nos convocou na sexta-feira, e graças a Deus nós estamos aqui. Deus é bom. Diz-nos assim a palavra de Deus, vou ler no telão, minha tradução é um pouco diferente. Então Totenai, o governador de além do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente, conforme o decretara o rei Dario. E os anciões judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Idô. E edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel e conforme o mandato de Ciro e de Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. Podeis assentar, queridos. Queria falar um pouquinho sobre o livro de Esdras, sobre a sua história, alguns aprendizados que nós podemos tirar desse livro, porque é um livro histórico, né, também, que realmente nos conta uma história de um período difícil, mas de um período também de muita alegria, né, de muito gozo, porque nós sabemos que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, que acontecem na minha, na tua vida, e nós ficamos à espera de um milagre, né? À espera de uma restauração. E eu queria falar nesta manhã sobre isso, né? Sobre o tempo de restauração ou de edificação, porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que realmente despedaça, né? Realmente quebra, destrói. Mas nesta manhã eu quero te falar que tem um Deus, nós servimos a um Deus, que Ele é Deus de restauração, Ele é Deus de restituição, né? E Ele está aqui nesta manhã para falar conosco. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí no livro de Esdras, nós vamos passear nele, desde o capítulo 1. O livro de Esdras é o 15º livro da Bíblia, 10 capítulos apenas, né? E o Esdras, ele tem um significado, né? Ajudador, ou Jeová ajuda, o nome Esdras. Esdras, ele tem Deus tem um propósito muito grande na vida de Esdras, como Ele tem na minha vida e na tua vida. Mesmo em períodos difíceis, Deus levanta pessoas, capacita elas para realizar o seu propósito. Para nós entendermos um pouquinho do livro, dessa história, né? Porque a Bíblia aqui, eu quero enfatizar aqui antes de nós começarmos, que a restauração aqui, ela veio para a nação de Israel, para a nação de Judá, e para a restauração do templo. Guarde isso com você. O templo, meu querido irmão, nós vamos falar aqui mais para frente.
o templo, ele é a nossa vida hoje, né? Paulo, ele fala em 1 Coríntios 6 e versículo 9, se não me falha a memória, que nós somos o templo de Deus. E naquela época, naqueles dias que antecederam a história de Esdras, o templo havia sido destruído, a nação de Israel, a nação de Judá tinha sido cativa, né? E Deus, com seus propósitos, Deus com seus profetas, também já tinha anunciado um tempo de restituição, um tempo de vitória, um tempo de restauração. Nesta manhã eu creio que Deus tem restauração para nós, Deus tem restauração para a tua casa, Deus tem restauração para o teu ministério, Deus tem restauração para a sua família, Deus tem restauração para tudo na tua vida em nome de Jesus, para aquele que crê, aleluia. Queridos, antes de nós entrarmos, vale ressaltar aqui que o contexto imediato é a desobediência do povo de Judá, né, do Reino do Sul, e a Bíblia diz que Deus, cansado da desobediência, ele envia, né, Nabucodonosor, e Nabucodonosor invade Judá, invade o Reino do Sul e leva eles cativo, né? A Bíblia fala também de 3 cativeiros, que eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 15, verso 13 e 14. A Bíblia fala de 3 cativeiros, né? A Bíblia diz assim: então disse Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente na terra, que não é sua, e servi-los-á e afligi-los-á por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. Então, um dos primeiros cativeiros aí é o cativeiro do Egito, né? Quando morre, depois que morre José, né, no Egito, cresce uma grande nação e realmente eles ficam cativos do rei do Egito, né? Ficam cativos no Egito. Mas depois de 430 anos, a Bíblia diz que Deus levanta Moisés e realmente Moisés tira o povo do Egito, né? O segundo cativeiro é o cativeiro assírio, né? 722 a.C., que levou, né, cativeiro a nação de Israel, reino do norte, e eles também tiveram o mesmo tratamento. Por que eu falo tratamento, irmãos? Porque uma coisa que nós devemos aprender é que Deus não faz acepção de pessoas. O pecado que era pecado lá atrás e que tinha realmente uma justiça de Deus aplicada, ela continua sendo hoje. Hoje nós confundimos muito graça, né? Nós estamos na era da graça, mas nós esquecemos que o pecado ainda continua separando o homem de Deus. O pecado ainda continua separando o homem de Deus, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, meu querido irmão, um dos pontos que eu queria deixar com você aqui, que eu queria ler com você antes de nós passarmos para o terceiro cativeiro, que é o cativeiro babilônico, que é do Reino do Sul de Judá, é onde nós estamos aqui no livro de Esdras. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 8, versículo 19 e 20. Deuteronômio 8, 19 e 20. Será, pois, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como a gente que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porque não quisestes obedecer à voz do vosso Deus. Deuteronômio 9:5 também. Diz-nos a palavra do Senhor: não é por causa da tua justiça, nem por causa da retidão do teu coração, em que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade das nações. Preste bem atenção, irmão. Não é pela justiça de Israel que eles entravam a possuir a terra. Isso Deus falando através de Moisés antes deles possuírem a terra. E da mesma forma que as pessoas, aquela terra foi destruída, foi exercido o juízo de Deus sobre aquela terra. Por quê? Por causa dos pecados, da injustiça.
sua terra, e por causa da impiedade das nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, para confirmar a palavra do Senhor teu Deus jurou a teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Então, meu querido irmãos, aquelas nações que caíram diante do avanço do povo de Israel, lá no início, não foi pela justiça do povo, não foi pela justiça. Isso aqui ensina para nós isso traz para nós um ensinamento muito grande. Não é pela nossa justiça que nós estamos aqui hoje. Não é pela nossa justiça que eu e você estamos sentados aqui hoje, adorando o nome do Senhor. Mas é pela bondade, é pela misericórdia, é pelas promessas. E da mesma forma que ele estava tirando aquela nação de frente de Israel, para que Israel avançasse e tomasse posse da terra prometida, ele também falou, advertindo o povo de Israel: olha, se vocês entrarem no mesmo caminho de desobediência, vocês também vão perecer. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. O culpado, ele não tem por inocente. Então aquelas nações foram realmente desraigadas por causa da justiça divina. Não sei se você prestou atenção em Gênesis, que acabamos de ler. A nação foi afligida, mas no tempo, em 400 anos, a medida da injustiça do povo do Egito ia subir até diante de Deus, que iria requerer a sua justiça, o seu juízo. Então o que aconteceu com o Egito, ali no Egito, foi o juízo de Deus, mediante a impiedade de Faraó, mediante a impiedade do povo do Egito. Agora, o terceiro cativeiro é o cativeiro babilônico, que teve o seu cume, em 586 a.C., porque nós sabemos que a primeira teve 3 levas, o rei Nabucodonosor invadiu Judá e teve 3 deportações. A primeira foi em 607, a segunda em 595 e a segunda em 586 a.C. 3 deportações. Mas por que, irmãos, quando nós falamos em cativeiro, o porquê do cativeiro? Nós já falamos aí, nós já lemos em Deuteronômio, porque o cativeiro era resultado da desobediência. E todo o cativeiro, irmãos, o reino que ganhava, a nação que ganhava, eles invadiam a cidade, destruía tudo. Levava consigo, igual levou Judá, levou consigo na primeira leva, levou os melhores, os mais inteligentes, que tinham condições de crescer na Babilônia. Algumas mulheres eram levadas com concubina, ou até mesmo como esposa de algum das nações. E realmente havia uma grande destruição, irmãos, cultural. Porque havia uma grande destruição cultural. O povo de Nabucodonosor, a Babilônia, o que eles fizeram? Eles pegaram pessoal da Babilônia e colocaram em Samaria, colocaram, eles tinham esse negócio, tiravam o povo da terra e traziam um povo de outra terra estranha e colocavam na terra a qual ela era conquistada. E aí havia uma deterioração da cultura. Por quê? Porque traziam realmente culturas diferentes para dentro daquela cidade. O cativeiro, irmãos, era desastroso. E muitas vezes nós não entendemos por que muitas coisas acontecem na nossa vida, irmãos. Se nós formos lá atrás, puxar a causa, talvez pode ser a desobediência. Estamos vendo Deus falar, e muitas vezes nós não damos ouvidos. Êxodo capítulo 1, eu queria falar, se der tempo, eu queria falar aqui em 6 pontos, se for possível, o tempo, para a gente realmente entender algumas coisas aqui que a gente pode fazer uma síntese do livro de Esdras. O primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1. O que a palavra de Deus está registrado ali, irmãos? No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse o quê?
para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de quem? De Jeremias. Guarda a tua Bíblia aí, Jeremias 25, querido, versículo de número 11 e 12. Jeremias 25, 11 e 12. Nos diz a palavra de Deus. O que Jeremias profetizou, irmão? Está ali. O que Jeremias profetiza? Desde o capítulo 1 de Jeremias, depois você em casa, você pega a Bíblia e dá uma lida no capítulo, desde o versículo 1 do capítulo 25 de Jeremias, você depois em casa dá uma lida para você ver. E toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto, e as nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando-a a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Se você ler o capítulo Jeremias 25, a partir do versículo 1, você vai ver o profeta realmente falando ao povo de Judá que o castigo realmente viria, por causa da decorrente desobediência. E por causa também da surdez espiritual. A surdez espiritual, muitas vezes, querido, ela nos leva realmente ao caminho da desobediência. Porque o Senhor levantara profetas para avisar o povo de Judá, muitas vezes. Se você for ler o livro de Crônicas, o livro de Reis, você vai ver realmente Deus levantando profetas para confrontar o reinado de muitos reis que andavam pelo caminho contrário ao caminho do Senhor. E muitos deles, querido, eram mortos por entregar a palavra de Deus, por ministrar a palavra da verdade, por fazer conhecer a palavra de Deus. Lembra de Jesus, quando Jesus chega, né? Quando Jesus está no seu ministério, tem um momento que Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas. Então, era um povo, irmãos, que recorrentemente Deus estava, né, corrigindo, e o povo insistindo no erro, insistindo na desobediência. Mas o que o versículo 12, irmãos, deixa bem claro, um ensinamento que nós temos que frisar aqui nesta manhã, que o tempo da desobediência também chega. Né? O tempo da desobediência também chega. Como chegaria para Babilônia, porque você viu no capítulo 12 de Jeremias, Jeremias profetiza a restauração. Depois de 70 anos, olha, eu vou restaurar vocês. Eu vou restaurar o templo, eu vou restaurar a cidade. E o Nabucodonosor, que hoje escravizou vocês, escravizou a nação, ele vai ser julgado. Ele vai ser castigado. Por quê, irmãos? Porque né? É porque ficou contra o povo de Deus? Não. É por causa das suas iniquidades, dos seus pecados. Não tem favoritismo, entendeu, irmãos? Não tem favoritismo. Diante de Deus, o que pesa no julgamento de Deus são os nossos atos. Né? E a Bíblia diz no capítulo 1 de Esdras, que a palavra do Senhor se cumpriu naquele dia. Irmãos, que maravilha é viver o tempo do cumprimento das palavras de Deus, de restauração, de bênção. Não é verdade? É muito bom, irmãos, nós vivemos o tempo das promessas de Deus, da restauração de Deus. Imagina para aquelas pessoas que estavam ali no cativeiro, quando Esdras começa a realmente a falar, a expressar, a escrever,
Que maravilha, irmãos. E diz-nos a palavra de Deus que Deus cumpriu. Eu queria ler com você, querido, Isaías 55, versículo 11. Aproveitar que os irmãos procurando, eu esqueci de elogiar. Que maravilha que ficou, né? Parabéns, pastor, ficou muito bom mesmo. Os irmãos já perceberam aí um diferencial, eu imagino. Ficou muito bom esse aquário, esse investimento, né? Que os irmãos possam atentar aí para o crescimento da obra de Deus, que os irmãos possam atentar aí para aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, né? E que possamos estar dispostos, né, de todas as formas, para realmente fazer a obra do Senhor. Isaías 55, 11, o que nos diz, irmãos? Assim será o quê? A palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Quando Deus, irmão, levantou o profeta Jeremias e lançou aquela palavra profética, ela não voltaria vazia. É por isso que eu e você temos a certeza, querido, que tudo que Deus falou a respeito, Ele vai cumprir. Né? A palavra diz, passarão céu e terra, estava até cantando louvor aqui agora, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E não era diferente sobre o tempo de Esdras, né? Que maravilha, chegou o tempo da restauração, irmão, quero profetizar para você nesta manhã. Chegou o tempo da restauração na tua vida. Chegou o tempo da restauração, irmãos. Eu creio, eu meditando nessa palavra, aleluia, eu creio, irmãos. Deus falou fortemente ao meu coração, que Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar pessoas para te ajudar, Deus vai levantar pessoas para ajudar esta obra, Deus vai levantar pessoas para fazer cumprir o propósito dele nesta casa. Aleluia. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Atos dos Apóstolos 3, versículo 18. Eu não vou ler muito não, somente o 18. Mas Deus assim, o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo ia e havia de padecer. Deus cumpre, irmãos, as palavras. Palavras lá dos profetas, Isaías profetizou. E realmente se cumpriu. Depois de muitos anos, passe o tempo que passar, querido, Deus cumpre a sua palavra. Aleluia. E se Deus falou algo para você, se Deus tem confidenciado alguma coisa para você, tenha certeza, Deus vai cumprir. Ele é fiel, Ele é justo, Ele vai cumprir. Que maravilha. Queridos, uma das coisas que nós devemos entender, Provérbios 9, versículo 10, fala de uma coisa muito interessante. Qual que é o princípio da sabedoria, irmãos? Obediência também. Olha lá o resultado, olha lá a resposta, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a sua prudência. Irmãos, o temor de Deus, ele é a causa de nós não sermos levados, condicionados a um cativeiro. Então, queridos, que nós possamos deixar o temor de Deus
sempre permear os nossos corações. Porque realmente, irmãos, permeando o nosso coração com temor, nós vamos estar sempre sendo direcionados por Deus longe do cativeiro. Longe do cativeiro. Segundo ponto que eu queria, o primeiro ponto é que Deus cumpre, irmãos, a sua palavra, né? Então, se ainda a palavra de Deus não se cumpriu em alguns momentos, em algum ato profético ainda não se cumpriu, como se diz os irmãos, coloca no óleo que vai chegar o momento de Deus cumprir na tua vida. Não desanime, né? Porque Deus ele é fiel. O segundo ponto que nós podemos aprender, irmãos, no livro de Esdras, numa síntese, é que Deus ele move o coração e usa pessoas. Romanos 9, versículo 11, ela até o 18, mas eu vou ler só o primeiro versículo. Porque tendo eles ainda nascido, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem e o mal, para que o propósito de Deus, segundo a quê, irmãos? Segundo o quê? A eleição. Isso aqui é diferente de predestinação, irmãos. Eleição. Ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. O que nesse texto, até se você ler até o versículo 18, você vai entender que Deus, ele escolhe pessoas, ele elege pessoas, mesmo antes das pessoas nascerem e definirem, né, a sua vida. Por quê? Porque ele é o Criador, irmãos. Ele é o Criador. Ele tem poder sobre o barro. Nós somos o barro, nós somos o vaso. E ele tem poder. E ele escolhe segundo os seus propósitos. Ele elegeu Jacó em vez de Esaú. E algum erro nisso, irmãos? Não. Deus, ele elege quem ele quer, segundo o seu propósito. Deus, o que ele fez, irmãos? Esdras, Êxodo, ainda no capítulo 1, versículo de número 2, o que fala? Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Deus moveu o coração de Ciro. Quem que era Ciro, irmão? Não estava ligado à nação de Israel, nem às promessas de Israel. Mas Deus moveu o coração de Ciro para cumprir o seu propósito. Irmãos, eu fico admirado porque muitas vezes Deus move o coração das pessoas para cumprir o propósito dele. Porque, irmão, para começar o templo, precisaria do aval do rei. Não tinha como começar nada, restauração nenhuma, se não tivesse o aval do rei. E quem ia convencer o rei, irmãos, a deixar a nação de Israel começar a reconstruir a sua cidade, o seu templo, os seus muros? Quem, irmãos? Somente Deus, que endurece a quem quer e tem misericórdia de quem quer. Então a Bíblia diz que Deus trabalhou no coração do rei, irmãos. E não só trabalhou, mas deu uma missão para ele. Deu uma missão para ele, não só operou na vida dele para que ele pudesse cumprir o propósito, a palavra do profeta Jeremias, lá naquele tempo, naquele momento, mas também ele tinha certeza que Deus tinha dado uma missão para ele. E qual que era a missão? Ele mesmo fala no texto: e me encarregou de edificar o templo, ou edificar uma casa. Como eu falei aqui antes, Deus vai levantar pessoas, irmãos, eu creio, eu acredito. Aleluia. Pessoas de posse, pessoas que têm recurso. Porque se a obra de Deus está precisando, Deus vai levantar. Deus vai levantar. Aleluia.
Esdras, irmãos, no capítulo 1 ainda, versículo 5, nos diz, irmãos, que então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Que maravilha, irmãos. 42.360 homens, que quando ouviram a palavra de Deus, eles se despertaram. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus, ele vai mover coração, então fica atento, irmãos, ao mover de Deus. Fica atento à chamada de Deus, fica atento, aleluia. As trombetas, irmãos, elas não trocam com som, elas não levantam com som indefinido, não. Quando a trombeta toca, irmãos, ela tem um som definido, ela tem uma estratégia. Aleluia. Deus vai mover corações e vai usar pessoas. Esdras capítulo 1, versos 7 a 11, nós vamos ver, irmão, que não só Ciro permitiu a ida para a restauração do templo, como pegou todos os utensílios que Nabucodonosor tinha trazido da casa de Deus, porque antes deles destruir o templo, eles pegaram as coisas valiosas, pastor, eles trouxeram tudo, coisas valiosas, e a Bíblia diz que Ciro falou, olha, pega tudo e devolve, leva. A restauração ela é completa, meu irmão, ela não só é exterior, mas ela é interior. Porque não adianta nada ter a casca por fora, o templo ser construído, sendo que os utensílios não estiverem no lugar certo. Porque não dá para servir no templo, irmão, se não tiver o candelabro. Aleluia. Oh, aleluia. Então a restauração, querido, foi completa. E a mensagem de Deus para nós aqui nesta manhã é um tempo de restauração. Eclesiastes 3, versículo 3. O que nos diz a palavra de Deus? Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. O que está derrubado na tua vida, irmão, nesta manhã? O que precisa ser restaurado por Deus? O que talvez por desobediência você perdeu, talvez por desobediência você... Mas o Espírito de Deus nesta manhã, Ele quer restituir na tua vida, Ele quer restituir. Aleluia. O terceiro ponto, irmãos, que eu queria ver com os irmãos, no capítulo de número 2, todas as famílias são levantadas, né, a lista. No capítulo de número 3, irmãos, eu quero deixar um ponto no capítulo de número 3, Esdras 3, versículo de número 1. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Sem união, irmãos, nós não fazemos nada. Um pensando de um jeito, outro pensando de um jeito, um fazendo de um jeito, outro fazendo do outro, irmãos. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro.
Mas a Bíblia diz que Deus derramou, irmãos, uma unção, um discernimento tão grande, que essa frase aí, ó, um só homem, só no livro de Esdras, eu vi 3 vezes. De tanto que é forte, de tanto que foi decisivo. Irmão, não tem como fazer nada se nós não estivermos unidos. Não tem como levantar templo se nós não estivermos unidos. Não tem como levantar, mesmo que Deus use pessoas, escute bem aqui nesta manhã, querido. Mesmo que Deus levante pessoas para ajudar, como diz a palavra de Deus, com recurso. Mas se o povo não se unir, não ter a mesma visão, não enxergar da mesma forma, porque lá no capítulo 1, quando eles viram o cumprimento de Jeremias, ele falou: nossa, é o nosso tempo. E eu queria nesta manhã que você refletisse nessa palavra. É o nosso tempo. É o nosso tempo, querido. Aleluia, é o nosso tempo, é agora. É agora. É o momento que Deus está direcionando, é o momento que Deus vai abrir as portas, é o momento que Deus, aleluia, está movendo. Aleluia. Por quê, irmão? Porque a união. Lembra lá de Gênesis? Vamos lá, os irmãos sabem muito bem desse versículo, Gênesis 11. Fala sobre a Torre de Babel. Gênesis 11, versículo 5. Na realidade é dos 5 a 9, né? Mas vamos lendo aí até o texto que a gente... Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens haviam edificado. O Senhor disse: eis que este povo é... Eis que este povo é... um. Todos têm a mesma língua, e isto é, começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. Bom, quando é um só homem, irmão, não tem jeito não. Não tem jeito de parar. O salmista, no Salmo 133, ele diz: ó, quão bom que os irmãos vivam em união. Que o Espírito de Deus nesta manhã, queridos, ele possa realmente trazer esse sentimento no nosso coração, este propósito no nosso coração. Aleluia, largar as indiferenças de lado, né? Largar as picuinhas de lado. Aleluia, deixar de olhar o outro por cima, mas se iguala, né? Porque quando nós começamos a olhar os outros por cima, nós não conseguimos. Nós vamos só ver defeito, nós vamos só ver isso, ver aquilo outro, mas o próprio Jesus, ele diz, antes de nós olharmos o defeito da outra pessoa, antes de nós tirar o cisco do olho da outra pessoa, estava falando isso na célula esses dias, nós temos que tirar o cisco do nosso olho. E aonde que você vê o cisco no seu olho? Quando você vai diante do espelho. O espelho aqui é do cristão. Vai diante do espelho primeiro. Porque quando nós entramos diante do espelho de Deus, nós vamos ver que nós não somos nada. Nada. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, Esdras 3, versículo 2, o que eles fazem?
Olha lá, e levantou-se Josué, filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Selatiel, e os seus irmãos, e edificaram o quê? Um altar. Chegaram na cidade, irmão, tudo destruído. O que eles fizeram primeiro? Edificaram um altar. Só edifica altar, irmão, quem tem consciência dos seus pecados. E a obra era tão completa que eles já chegaram e falaram: Deus, os nossos pecados são muitos. Nós precisamos de um altar. Aleluia. O vínculo da unidade, da união, irmão, muitas vezes ele nos leva realmente, depois que nós vemos, nós chegamos diante do altar, o altar foi edificado. O altar na tua casa, irmão, tem sido edificado. Na tua vida o altar tem sido edificado. Aleluia, que nesta manhã nós possamos. O altar ele não pode estar desarrumado. Lembra de Elias? Quando os profetas de Baal ofereceram em cima do sacrifício, em cima do altar. O que Elias foi lá primeiro? A primeira coisa que Elias fez depois que os profetas de Baal tentaram sacrificar, o que ele fez? Ele foi lá e arrumou o altar. E aí tem muito altar, né, irmão? O altar da oração, o altar de jejum, não podia falar aqui alguns. Mas o altar da comunhão. O povo ele queria restabelecer a comunhão antes de construir o templo. Lembra que o templo é nós, irmãos? Lembra que nós comentamos aqui mesmo no início que o templo somos nós? Para reconstruir o templo, irmão, nós temos que levantar o altar, pedir perdão ao Senhor, arrependimento, mudança de vida, para depois nós começar a querer erguer o templo. A restauração ela começa, irmãos, com um arrependimento. Realmente a visão de que realmente nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus a cada manhã. No Esdras 3, versículo 8, ou melhor, versículo 10, vamos pular aqui porque o tempo já... Eu queria falar pelo menos mais 3 pontos aqui. Quanto, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Eles lançaram o fundamento do templo, irmãos, e começaram a louvar, igual nesta manhã, né? Imagina o clima desta manhã, no dia que lançaram os fundamentos do templo. Que maravilha. Porque o louvor, irmãos, quando ele é um louvor que sai da alma mesmo, ele move o céu. Ele move o céu. E é aquele louvor que você não é questão de ser afinado ou não, né? Mas é a questão de estar intimamente ligado com Deus. E realmente Deus, irmãos, Ele habita no meio dos louvores. Mas só que nesse inteirinho, irmãos, antes de lançar o fundamento do templo, Deus, através do profeta Ageu, corrigiu os sacerdotes. Porque os sacerdotes, irmãos, eles estavam de qualquer maneira, de qualquer forma. E o que Deus mostra para eles? Nós não vamos ler, que senão não vai dar tempo, irmão. Ageu 2, 15 e 18. Mas o que Deus mostra para eles? Que realmente eles precisavam tomar uma atitude. E Deus falou assim: olha, vocês têm que ponderar isso que vocês estão fazendo. Eles estavam, irmãos, agindo de forma desleal.
E o que Deus falou? Falou assim, olha, vocês consertam isso antes de lançar os fundamentos. E eu acredito que neste momento que nós lemos, no Esdras 3:10, os sacerdotes já estavam todos paramentados, não só externamente, mas em comunhão com Deus. Deus advertiu eles. Porque não pode, irmão, ser feito de qualquer maneira. Vamos lá, o quarto ponto, para nós ganharmos tempo, temos só 9 minutos. É fato, irmãos, que no livro de Esdras, nós vemos também um levante do inimigo, né? Que há realmente um levante do inimigo quando nós nos propomos a obedecer à voz de Deus, a fazer a vontade de Deus. E não é de se estranhar disso, irmãos. Não é de se estranhar. Porque realmente o inimigo ele vai se levantar, mas ele vai cair em nome de Jesus, porque a vitória é da igreja. E eles tentavam de todas as formas desanimar o povo, irmãos. Começaram a subornar a pessoa. Primeiro eles começaram, irmãos, com o pessoal de Samaria. Depois eu estava lendo um comentário a respeito disso, eu achei interessante. Que o Espírito de Deus, ele realmente trabalha muitas vezes, porque quando o povo de Samaria chegou no 4 versículo 2 de Esdras, quando eles chegam para oferecer ajuda na reconstrução do templo, irmão, muitas vezes assim, como assim, né, Zorobabel, você não vai querer ajuda do pessoal? O pessoal chegou aí para te ajudar, ó. Eles falam que serve o mesmo Deus. E a Bíblia diz que Zorobabel falou, não, nós não queremos a sua ajuda. Nós vamos fazer sozinho, porque essa é a vontade de Deus. Deus deu essa missão para nós. E muitas vezes, irmão, tem tanta gente com boa intenção, né? Tem um ditado por aí que boa intenção, o inferno está cheio. Mas é tanta boa intenção. Depois eu vi lendo um comentário a respeito, que fez bastante sentido depois. É porque em Samaria, irmãos, os que estavam em Samaria, embora eles falassem que servisse a Deus, há um sincretismo religioso. A Bíblia deixa bem claro isso, um sincretismo religioso, que eles serviam a Deus, mas também serviam os deuses, todos os deuses. Então havia um sincretismo religioso. Na verdade, aquele povo lá que falava que servia a Deus, eles estavam servindo todos os deuses. Eles estavam num sincretismo religioso. E depois eu lendo esse comentário, o comentarista falando a respeito que se aquele povo ajudasse o povo de Judá ali, a Zorobabel e a todos aqueles cujo Deus, o Espírito, tinha sido movido, eles iam fazer como, eles iam, vamos falar assim, eles iam se relacionar com aquele povo. E ali ia realmente estabelecer mais um pecado, mais uma fonte de desgraça, mais uma fonte de desobediência a Deus. Então, a hora que Zorobabel faz aquele comentário, ele não aceita, era o Espírito de Deus protegendo a nação de Israel, a nação de Judá. Da onde seria o quê? Nascido o Messias. Então, irmão, tem muita gente querendo ajudar, irmão, mas lá no fundo, a hora que ele recusa, a hora que há aquela recusa, começou a ser um trabalhar por fora, eles já mudaram totalmente o discurso, já mudaram totalmente a fala e já começaram a fazer um levante contra aquela obra, contra aquele trabalho, para que ele não fosse para frente, para que não prosperasse, para que o intento, o propósito caísse por terra. Mas é Deus que tinha levantado aquela obra, irmãos. Era Deus. Ai daquele, irmãos, que se coloca contra a vontade de Deus. Ai daquele que se opõe à vontade de Deus. Tem um versículo que diz, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O pastor sempre fala aqui, né, pastor? Cair na mão do diabo ainda Deus livra, mas cair na mão de Deus. Então aquele povo, irmãos, eles não estavam lutando contra o povo de Judá. Eles estavam lutando contra o próprio Deus, porque era propósito de Deus operar aquela restauração, era propósito de Deus que aquela obra fosse adiante, era propósito de Deus.
que aquele processo fosse cumprido. E eu quero nesta manhã te falar que não vai prevalecer, querido, a vontade do inimigo. A obra de Deus, ela vai continuar. Aleluia. Ela vai continuar. O quinto ponto, querido, para nós corrermos aqui, eu vou só falar o tópico principal. O quinto ponto é capítulo 5, é Esdras 5, versículo 1. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel. Porque entre o capítulo 4 e o capítulo 5, irmãos, 15 anos a obra de Deus ficou parada. Por quê? Porque eles usaram uma força para tentar parar a obra de Deus. 15 anos. Mas no capítulo 5, a Bíblia diz que Deus levanta homens, profetas novamente. Homens de Deus, homens com palavras vindo do céu, irmão. E eles começaram a bombardear o povo de Israel com a palavra vindo direto de Deus. A Bíblia diz que aquilo fortaleceu o ânimo. Eles se colocaram de pé novamente como um só homem de novo, para concluir o propósito que Deus os tinha entregado. A fé vem pelo ouvir, irmãos. Então fica atento à voz de Deus, fica atento ao propósito de Deus, fique atento à palavra de Deus, fique atento, porque a fé vem pelo ouvir. E não foi diferente com esse povo. A hora que Ageu e Zacarias começaram a profetizar, o povo novamente se levantou e falou assim: chega de ficar parado. Chega de ficar parado, nós vamos concluir a obra. Conclui a obra, meu querido, em nome de Jesus. Amém? E o último ponto, capítulo de número 6, foi o que nós lemos. É tempo de provisão e providência de Deus. A restauração, irmãos, ela é sempre predita, né? Antecede sempre um tempo de provisão, um tempo de muitas bênçãos. E nesse inteirinho, irmãos, entra o rei Dário. E quando eles mandam uma carta para o rei Dário tentando impedir a obra do Senhor, ocorreu o contrário. A hora que o rei Dário pega a carta anterior de Ciro, lê e viu que o povo de Israel estava correto naquilo que eles reivindicavam, rei Dário, então ele fala assim: olha, vamos fazer um negócio? Vamos ler o último versículo, irmão, Esdras 6, versículo 8 e 9, só para nós finalizarmos. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a qual a casa de Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está posto sobre as paredes. Esta obra apressuradamente se faz adiantada nas suas mãos. Então perguntamos aos anciões, e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar este muro? Queridos, era nítido o desagrado daquele povo. Mas só que com essa pergunta, Deus ele levanta Dario. E Dario fala assim: olha, não só agora não vai parar essa obra, mas essa obra eu vou abastecer para que esta obra se concretize. Olha, os pedreiros, os pintores, os carpinteiros vão ser pagos pela fazenda do rei. Olha, e tudo que eles precisaram de sacrifício para oferecer, para fazer, vai ser feito para que esta obra não pare.
Eu acredito, meu irmão, nesta manhã, eu creio que Deus vai levantar pessoas para te ajudar, para nos ajudar, para ajudar esta obra, para ajudar este propósito. Eu acredito, irmãos, eu acredito. Deus vai usar pessoas com recursos para que esta obra seja concluída. Amém? Tempo de restauração. Aleluia. No capítulo de número 15, a Bíblia diz que acabou-se esta casa no 3º mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. A obra foi concluída. O propósito de Deus foi cumprido. A palavra de Deus se cumpriu. Querido, é tempo de restauração, é tempo de seguir avante nos propósitos que Deus tem colocado na tua vida, em nome de Jesus. Amém.